Leitura do livro A Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível. Capítulo 2. Fatos importantes sobre jejuar. Existem questões importantes que todos devem saber sobre este tema. A Bíblia descreve de 3 tipos de jejum. A primeira forma é a de abster-se de alimento e água. Foi como ocorreu no ministério de Moisés quando ele esteve no Monte Sinai, pela segunda vez para receber os 10 mandamentos. Após ter intercedido pela nação, isso aconteceu quando foram dadas as leis mosaicas para Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo 34, versículo 27 e 28. O jejum sobrenatural. Geralmente, as pessoas podem jejuar somente por uns poucos dias, sem comida e água. Isso certamente não deve ser feito sem a certeza absoluta da direção divina. O caso de Moisés foi especial, com características sobrenaturais, associado a um evento espiritual de grande importância. Naquele tempo, o poder do Altíssimo veio sobre o patriarca de forma singular, de tal maneira que a sua face se transfigurou com a glória de Deus. Êxodo 34, 35. A mão do Senhor tomou Moisés e o colocou em uma fenda na rocha, de onde lhe foi permitido ver a glória do Pai de modo tão intenso que ele teria perecido caso o Todo-Poderoso não houvesse protegido sobrenaturalmente. Êxodo 33, versículo 20 ao 23. É possível que Cristo tenha jejuado sem água durante os 40 dias que esteve no deserto, mas não existe comprovação alguma quanto a isso nas Escrituras. Jejuar sem água, exceto por curtos períodos, como foi com Esté, não é a forma de jejuar que costumamos ver nas Escrituras. O jejum total, sem comida, mas com água, é possível beber água durante a forma comum de jejuar, pois ela é um importante elemento para a saúde e não contém qualquer caloria ou valor nutricional. No entanto, o corpo é formado de 80% de água. Certa quantidade desse líquido é perdida por evaporação, mantendo assim o equilíbrio da temperatura corporal. É essencial para a vida e deve haver uma constante reposição no organismo humano. O jejum total exclui, pois, o alimento, mas permite beber água. Terceiro tipo de jejum, não ao manjar desejável. O profeta Daniel mencionou que durante certo tempo ele não comeu manjar desejável, nem carne nem vinho. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Ele não disse que pão algum entrou em sua boca, mas sim nenhum alimento prazeroso entrou em sua boca. A palavra prazer em hebraico é chamardot, segundo a tradução de Morphot, não comi iguarias. Não diz a Bíblia que esse profeta não se tinha alimentado, mas declara que ele não ingeriu comida saborosa,
ao paladar ou estimulante ao apetite. O que ele comeu não sabemos, deve ter sido pouco. No entanto, não foi um jejum total. Aqui está algo que acreditamos ter sido mal interpretado por aqueles que ensinam sobre jejuar. Eles apenas consideram o jejum total, o qual muitos cristãos não têm fé ou força física para seguir. Essa pessoa tentam jejuar, mas se tornam tão fracas que são incapazes de continuar. Quando deixam de alimentar-se por algum tempo, tornam-se sem condições de orar efetivamente. A consequência disso é que, ao invés de vitorioso, sente-se derrotado. Tudo o que mencionamos até agora não se aplica aos que são capazes de fazer um jejum total. Deus os abençoe e possa guiá-lo nesse tipo de atitude. No entanto, referimos-nos a diversas pessoas que querem jejuar e até fizeram muitas tentativas, mas enfrentaram dificuldade. Podemos notar ainda que muitos cristãos, enquanto estão jejuando, continuam com as suas tarefas diárias. Eles sabem que seria melhor se não tivesse de trabalhar até o término do jejum. Porém, na correria da vida moderna, isso seria quase impossível para eles. O jejum parcial. Beber sucos como de laranja, tomate, abacaxi, os quais possuem poucas calorias, permite ao organismo entrar em um estado de jejum sem ter tanta fome, pois os minerais e vitaminas continuam a serem repostos no corpo. O estômago fica bem, quase sem enjoo, nada comparável à fraqueza experimentada pela maioria das pessoas durante a abstinência total de alimentos. Assim, elas têm forças para orar e buscar o Senhor, o que é muito importante para assegurar os benefícios dessa prática. Obviamente, quem jejua, bebendo um pouco de suco e tem forças para orar e combater o inimigo, sente-se melhor do que aqueles que tentam ficar completamente sem comer e, na maioria da parte do tempo, está abatido, sem forças para clamar. Além disso, um jejum de suco e frutas podem ser quebrado em curto período de tempo, enquanto o outro tipo requer alguns dias. Recomendo que o suco seja bebido aos poucos toda vez que sentir náusea. A pessoa poderá tomar uma porção preferivelmente aos gole. Uma bebida quente sem leite poderá ser ingerida ocasionalmente. A pessoa perderá também o excesso de gordura tão rápido quanto no jejum total. Talvez até em menor tempo se ela se mantiver ativa, pois na maioria dos casos irá sentir-se fortalecida. Sem dúvida, deixar de comer por algum tempo é uma conduta mais efetiva para quem se sente capaz. Por isso, estamos interessados em ajudar milhares de cristãos que até agora têm achado impossível jejuar, mas enfrentam batalhas que só podem ser vencidas com essa prática aliada à oração. Para aqueles que jejuam totalmente, lembre-se disto: a falta de alimentação deve ser recuperada aos poucos. No primeiro ou segundo dia, tome apenas sucos. Depois, coma frutas leves por alguns dias. Em seguida, a dieta poderá ser gradualmente acrescida de outros alimentos.
Comer uma refeição pesada logo após o jejum é um convite a sério problemas de saúde. Uma outra sugestão que ajudará o início do jejum é a seguinte: se ao final do primeiro dia você sentisse uma fraqueza irritante e um forte apetite, talvez seja aconselhável ingerir uma pequena porção de comida. No segundo ou terceiro dia, o sentimento de fome diminuirá e o desânimo não será tão marcante. Do mesmo modo que o corpo necessita ajustar-se gradualmente ao término do jejum, assim também há necessidade de ajuste ao iniciá-lo. No entanto, as exigências variam de acordo com cada indivíduo. Cada um deve aprender o método pelo qual poderá mais facilmente começar a sua prática com o mínimo de abatimento físico e mental. Também é importante para a pessoa passar bastante tempo em oração. Esta é literalmente a hora de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mas não é necessário fazê-lo de modo audível o tempo todo. O espírito de intercessão, porém, deverá gradualmente tornar-se tão natural quanto respirar, principalmente em relação ao motivo pelo qual se está buscando a resposta de Deus.